Então, olá pessoal, então vamos para a nossa aula 10 sobre limites, né? Terceira aula aqui. E os tópicos, né, vão ser propriedades de limites, ok? Então, então a gente vai provar, né, essas propriedades e daí depois é só aplicar para calcular mesmo os limites. Então hoje vai ser a última aula assim de demonstrar, né? Pelo menos para limites, né? E eu vou tentar demonstrar, né, o que der, assim, as propriedades, ok? Os limites. E, e aí depois aí vocês vão ver, né, que fica bem mais tranquilo de calcular, né? É só, é só ir aplicando corretamente, né? Essas propriedades e algumas outras que talvez eu não prove, mas assim, aí eu cito, ok? Então, né, começando aqui, ó, a primeira propriedade, né, que a gente vai ver é a unicidade do limite, ok? Então, então ela vai dizer o seguinte, né, essa propriedade, né, se o limite de x tendendo a é um valor L e limite de x tendendo a é um valor M, né, então esse L tem que ser igual a M. Então tem um valor único, né, que é o limite da f de x tendendo a um ponto A, ok? E, assim, né, parece meio óbvio, mas por que que a gente tem que provar isso, né? Tem que provar porque o limite, como né, como está definido, né, não é imediato, né, que ele se comporte, por exemplo, como uma função, ok? Uma função, ela não tem dois valores, né? Para um ponto, ela não pode ter dois valores, né, distintos, ok? Mas o limite, a gente não viu que é uma função, né? Então ele pode, né? Em princípio ele poderia, né? Ter o limite de uma função, né? Tendendo a um ponto, poderia, em princípio, né? Ter dois ou mais valores distintos, ok? Então, então a gente vai provar isso, né? Tá? E aí talvez possa ser visto intuitivamente, né? Como uma consequência que, né? Os limites laterais têm que ser iguais, né? Para o limite de uma função ter um valor, né, bem definido, né, tá? Que você faz, você tende a um ponto, né, de duas formas diferentes, mas aí dá dois valores diferentes, né? Aí violaria, né, assim, intuitivamente essa unicidade do limite, ok? Mas a gente vai ver que vai precisar também provar, né? Porque os limites laterais, eles têm definições próprias, ok? Então eu vou tentar mostrar esse teorema aqui, tá? A unicidade do limite e a gente vai provando uma coisa de cada vez. E daqui para frente aí pode usar, né? Tá? Sempre que, sempre que precisar. Então vamos abrir aqui. Então o que a gente quer provar, ó, né? Então provar que, né? Se o limite, né, de x tendendo a f de x igual a L e, né, de f de x igual a m, né, x tendendo a então, né, então L igual a m, ok? Ok? Então, antes de provar mesmo, vamos né, raciocinar um pouco aqui, né? Fazer o rascunho, né? Uma coisa que não vai estar na demonstração, né? Mas vai estar talvez implícito assim, né? Tá? Então, ó, o que quer dizer, né? Tá? O limite de x tendendo a A, né? De uma f de x ser igual a L, né? Então, isso é o mesmo, né? É a mesma coisa, é equivalente, né? Lembra que isso aqui, né? Essas dupla flecha
equivalência, né? Tá? Então é C somente C, né? Tá? Ou você pode ver, né? Isso, né? Isso implica isso e é implicado pelo que vem, né? Depois. Então é a mesma. Então o limite de f de x igual a L com x tendendo a é a mesma coisa aqui, né? E agora eu vou começar a usar a simbologia para a gente economizar tempo aqui e espaço, né? Tá? Para todo, né? Epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tá? Então aqui, ó, essa simbologia é o que, ó? Esse A invertido aqui, né? Ele significa o quê, né? Aí 3 aqui, né? 3 iguais aqui é definição, né? Estou definindo como, né? Tá? Ou entendo, né? Para todo, né? Ou todo também, né? Ok? E o epsilon, né? Ele quer dizer o que? Ele existe. Ou epsilon não. É o E invertido aqui. Então deixa eu apagar isso aqui. O epsilon é o epsilon, né? Tá? Então, esse E invertido aqui existe. Ok? Existe, né? Ou para algum, né? Tá? Então, esses aqui são chamados quantificadores, né? Tá? Quantificadores lógicos. Ah, é só uma simbologia assim, e aí por que quantificador, né? É, porque ele, né, ele tem significado de quantidade, né? Sem assim, né, ser uma quantidade explícita, né? 2, 3, né? Tá? Então para todo elemento do conjunto, né? Então depois, né, desse símbolo aqui, né, significa para vale para todo elemento daquele conjunto, né? Tá? E existe aqui para algum elemento ali, né? Para algum né, objeto ali, né, ele tem essa propriedade, né, tá? Então a gente vai começar a usar agora, né, só para economizar aqui, né, tempo, ok? Então, né, o que a gente viu, ó, é que o limite de f de x é igual a L quando x tende a A, né? Isso quer dizer o quê, né? Que para todo epsilon maior que zero, né, existe um delta maior que zero, tá ok, né? Aí esse tá ok eu poderia colocar também dois pontinhos, né, tá? Ou uma barra assim, mas vou continuar escrevendo, né? Tá ok, o que que acontece, né? X menos A, né? Menor que esse delta, né? Implica que o módulo de f de x menos L é menor que o epsilon, ok? Então essa é a definição de limite, né? CL, ok? E aí o limite, né? Da, dessa f de x também CM, né? Para x tendendo a A, é a mesma coisa que dizer, né? Que para todo epsilon maior que zero, né? Existe um delta aqui, né? Um delta linha, agora eu vou colocar, né? Porque não precisa ser necessariamente igual a esse delta aqui, tá? Maior que zero, tá ok, né? Modo de x menos a menor que delta linha implica que o modo de f de x menos m é menor que epsilon, ok? Então, é isso que... Então, isso aqui, né? Vai ser a hipótese, né, que a gente tem, né? São as premissas que a gente assume como verdade agora, né? Tá? Para provar o teorema, tá? Então, ó, a gente quer provar, né, que se, né, se o limite de f de x igual a L, o limite de f de x igual a m, então o L tem que ser igual a m, ok? Então, a gente, né, por hipótese, isso aqui tudo é válido, né? Tá? Então, isso aqui é a nossa, essas duas coisas aqui, né, são verdade, né? Então, é hipótese. Né? Tá? Então, a gente pode usar, né, para provar a tese, né, a conclusão que a gente quer ter, né, que o L igual a M.
ok? Então é o seguinte, né? Como aqui esse delta linha, né, pode ser diferente desse delta, né? Tá? Então vamos raciocinar um pouco, ó. Tá? Então a gente tem o A, né? Aí digamos, né, que o delta fosse o menor dos valores, né? Então A mais delta, então o A, né? O A está entre A mais delta e A menos delta, né? Tá? Quer dizer, os X, né? Sem incluir o A aqui, né? Tá? Então tá implícito, né, pessoal? É sempre aqui que o X é diferente de A, né? Tá? A gente está se aproximando de A, mas né, não está no A, né? Então, né, o x está entre A mais delta e A menos delta, né? Vai implicar essa coisa aqui, né? Tá? Que o limite de f de x igual a L, né? Tá? Ou seja, que o f de x menos L, o módulo está menor que epsilon, né? E aí, digamos, né, assim, que o delta linha fosse maior, né? Tá? Então, A menos delta linha aqui, A menos... O A, né, tá entre A menos... Então, o X está entre A menos delta linha e A mais delta linha, né? Aí implica isso aqui, né? Que f de x menos m agora, né? É menor que epsilon, né? Tá? Mas assim, o x, né? Ele tá entre A mais delta linha e A menos delta linha, ele poderia estar aqui, né? Nessa região também, né? Tá? Então, assim, né? A gente tem que pegar, né? Quando a gente for demonstrar, tem que pegar um delta aqui, né? Que garanta que eu tô, né? Que eu... Que vai implicar essas duas coisas aqui, né? Tá? Para funcionar, ok? Então, então a gente tem que ter uma... E a ideia é que a gente, né, prove que no fundo, né, L igual a M, né? Tá? É o que a gente quer provar aqui. Então, deixa aqui, né, que não é parte da demonstração, ó. Então aqui, ó, no rascunho, né, a gente quer provar que L igual a M, né? No fundo a gente quer provar que L menos M, que é a mesma coisa, né? L menos M igual a zero, ok? E aí, né, toda demonstração tem uma sacada aí, né? Tá? Então a sacada aqui, né, é o seguinte, né? Então, que a gente precisa enfiar aí, né? Tá? De alguma forma, né? Primeiro resolver esse problema aí com os deltas, né? Tá? Mas também colocar essas desigualdades aqui, né? Tá? Porque daí e usar, né? Tá? Essas desigualdades. Né? Então vamos, né? Vamos, vamos ver o L menos M, o que ele é, né? Tá? Aí uma coisa que se usa bastante, né, em demonstrações é você somar e subtrair, porque tá faltando um f de x aí, né? Tá? Pra gente, né, fazer as estimativas ali, né? Então L menos M, para entrar o f de x aí, eu posso, né? É a mesma coisa que L menos M mais zero, né? Tá? E aí zero, ó, por isso que o zero é um número importante aí, pessoal, né? Tá? Zero é f de x mais f de x, né, menos f de x, né, tá? F de x menos f de x dá zero, né, tá? Então é um jeito de eu colocar, né, f de x aí, ó. L menos m mais f de x, né, menos f de x, ok? E aí, né, como a gente tá vendo essas diferenças, né, f de x menos L, f de x mais L, então dá para reagrupar isso aqui, né, tá? Isso aqui é a mesma coisa que o quê? L menos f de x, né, tá? Mais mais o que aqui? Mais f de x menos m, né? Tá? De x menos m. Ok?
E aí, ó, então o módulo, né? O módulo vai ser o módulo dessas coisas todas aqui, né? Tá? E vamos deixar aqui, ó, em parênteses, tá? Ok? Agora vamos invocar, né? Tá? Uma coisa que a gente provou, né? Tá? Que é a desigualdade triangular, ok? Então, ó, então, a desigualdade triangular a gente já provou, então ela, né? Que ela é verdade aqui, né? Para valores reais, né? Então, desigualdade triangular vai dizer o quê, né? Vai dizer, né? Que qualquer dois números reais aí, né? Módulo de A mais B, né? É menor ou igual ao módulo de A mais módulo de B, ok? Então, ó, módulo de L menos M, né? Que é igual ao módulo, né? De L menos f de x mais f de x menos m, tá? É menor ou igual, né? Ao módulo de L menos f de x, tá? Mais, né? O módulo de f de x menos m, ok? Tá? Isso aqui é a mesma coisa que módulo, né? Tá? F de x menos L, né? Tá? Ok. Então, né? A gente está vendo aqui L menos M, né? É menor, né? Que o módulo de f de x menos L mais o módulo de f de x menos M. Ok? Ok. Então, ó, vamos escolher o delta ali, né? Tá? Vou escolher um delta de uma forma meio esperta aqui, ó. Então, ó, seja, né? Seja o delta M, né? Seja um delta M aqui, ó. O, o mínimo, né? Tá? Então, essa função mínimo aqui, ela me dá o menor valor, né? De uma lista aí de valores que você me der, né? Tá? Então, o mínimo entre o delta e o delta linha lá dá do quê? Da hipótese, né? Tá? A hipótese está, né? Então, é esse delta aqui, né? E esse delta linha aqui, né? Tá? Que vão, né, implicar aqui, né, essa coisa toda, né? Tá? Então, por hipótese, isso é válido, né? Então, se eu pegar o mínimo, né, desses dois, né, o que vai acontecer? Então, né, primeira coisa é que módulo de x menos a menor que esse delta mínimo, né? Ah, pera aí, ó, pessoal, vamos, né, como vai ter uma soma ali, ó. Então, ok? Então, mod de x menos a, né, menor que esse delta mínimo, implica, né, o quê? Que o mod de x menos a é menor, né, que delta sobre 2, né, tá? Que é menor que delta, ok? E módulo de x menos a é menor que delta linha sobre 2, que é menor que delta, ok? Delta linha, desculpa, ok? Então essas duas coisas estão satisfeitas, né? Tá? Se eu pegar esse delta mínimo aí, ok? E aí, né, por hipótese, né? Então, por hipótese,
né, de x menos a menor que delta implica, né, que o módulo de f de x menos L é menor que epsilon, ok? Mas assim, né, a gente tá fazendo isso aqui, né? Então, o módulo de x menos a menor que delta sobre 2, né, implica que é menor que epsilon sobre 2, ok? E, né, módulo de x menos a menor que delta linha sobre 2, né, implica módulo de f de x menos m é menor que epsilon sobre 2, ok? Aí do que a gente desenvolveu ali, né, então, né, módulo de L menos m, né, que é menor ou igual a módulo de f de x menos L mais módulo de f de x menos m, né, tá? Aí somando essas duas aqui, né, tá? Vai ser menor, então, né, vai ser menor que o quê? Que epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, que é igual a epsilon, ok? Para todo epsilon maior que zero, né, tá? Então isso aqui, né, para todo epsilon maior que zero, para todo epsilon maior que zero, ok? Logo, né, módulo de L menos M, né, é menor que epsilon para todo epsilon maior que zero, né, tá? E aí, né, isso implica, né, tá? Então, né, L menos M, né, o módulo disso, tem que ser igual a zero, tá? Ok? Como ver isso, né? Ó? Porque isso aqui, ó, tem que ser verdade para todo epsilon maior que zero, né? Tá? E aí né? Isso aqui tem que ser verdade, né? Tá? Isso aqui vai implicar, né? Porque, né? Pega o zero aqui, né? Tá? Você inclui o zero, né? Tá? Para todo valor aqui, né? Tá? É, o, esse valor L menos M aqui tem que ser menor, né? Tá? Então, assim, né? Para todo valor que eu te der aqui acima de zero, né? Ele vai, né? Esse L menos M tem que ser menor, né? Tá? Então, ele tem que ser zero, né? Tá? Porque, né? Então, vamos meio que mostrar que caso, né? Por contradição aí, né? Caso a gente, né? Se L mod de L menos M diferente de zero, né? É a mesma coisa que dizer, né? Que então existe, né? Existe um existe um epsilon aí maior que zero, né? Tá ok. Vamos dar um outro nome, né? Sei lá, um alfa aqui, né? Tá aqui modo de L menos M é igual a alfa, né? Tá? Maior que zero, né? Tá? Porque o módulo é maior que zero, né? E aí isso implicaria o quê, né? Que que módulo de L menos M, né? Não é menor que epsilon, né? Tá? Para todo epsilon maior que zero, né? Tá? Porque, né? Justamente você achou um alfa, né? Tá? Um alfa que maior que zero, né? Tá? Então é, é, então assim, né? Vai, né?
vai existir sempre existe um número, né, que é menor que esse alfa aqui, né, tá? Ahn, que isso não vai ser válido, né, tá? Então, né, uma contradição, né, tá? No fundo, isso é uma propriedade dos números reais, né, que chama é o valor ínfimo, né, tá? Então, o ínfimo do conjunto é o valor mínimo, né? Só que, assim, o ínfimo ele é definido para esses conjuntos infinitos, né? Tá? Então, aqui, né? Esses valores aqui, né? Acima de zero, né? É um conjunto infinito, né? Tá? É o intervalo zero infinito, né? Tá aberto. Só que, assim, o ínfimo, né? De um conjunto infinito, ele não precisa estar definido ele não precisa estar dentro do conjunto, né? Tá? Então, ele vai ser o mínimo, né? O mínimo ali no limite, né? Tá? Só que sem precisar da definição de limite, né? Tá? Ele é o maior limitante inferior, né? Uma coisa assim, tá? Ou menor limitante inferior, né? Tá? Então no postal tem bem explicado isso aí, né? Nos capítulos iniciais ali, né? Que ele faz formalmente, né? Como ele constrói os números reais, né? E aí tem essa propriedade, né? Do ínfimo, né? Tá? Então, assim, né, se vale para todo epsilon maior que zero, né, essa desigualdade aqui, então vai implicar que isso aqui é válido. Isso é verdade, né? Tá? Então, ó, se o L menos M ele é igual a zero, né, o módulo, então L menos M, né, seria zero ou menos zero, né? Só que o zero é o único que tem essa propriedade aqui, né? L menos M igual a zero. Então, isso implica que o L é igual a M, ok? Como queríamos demonstrar, ok? Então, né, o limite é único, né? Tá? O limite de uma função é um valor único. Está provado a unicidade do limite. Ok? Demoradinho e tal, né? Tem que raciocinar bem, mas nada impossível. Ok? E aí a gente vai provar uma coisa análoga ali, né? Que é o teorema, né? Que é uma propriedade aqui, né? Os limites para os limites laterais. Na verdade, ó, o limite, né, de uma função vai ser L, né? E vai existir, né? Tá? De x tendendo a aqui vai ser L. C e somente C, tá? O limite de x tendendo a, né? Pela direita, né? For L também. E o limite de x tendendo a pela esquerda for L, né? Tá? Então essa função aqui já não vai dar certo, né? Também aquela função de Heaviside, né? Que a gente já visto. E outras funções, né? Tá? Que os limites laterais não coincidem. Então, então isso vai implicar, né, que o limite não existe, né? Tá? Não está bem definido, né? Porque ele precisa ser único, né? Tá? Então, se os limites laterais não forem iguais, vai implicar, né, que o limite não é único, né? Então o limite não existe, né? Tá? Vai entrar em contradição com o teorema da unicidade do limite, né? Tá? Então, né, vamos provar aqui os limites laterais. E vai ser uma coisa, né, análoga, né? E no fundo, né, a definição de limite lateral, ela meio que está, né, contida na definição de limite, né? Tá? Só que é muito útil, né? Tá? Então, esse teorema aqui. Né? Porque para a gente ver se existe ou não um limite, né? Então, é uma equivalência, né? Tá? Então, basicamente... Então, se a gente tiver uma pista que não existe, né? É só mostrar que os limites laterais não coincidem, né? Tá? Ou você mostrar que os limites laterais coincidem também, aí né, eles vão para a mesma coisa, vai implicar, né, que o limite vai ser aquilo, ok? Então é bem útil, né? Tá? Esse é um critério no fundo, né? É uma condição necessária suficiente que a gente diz, ok? E aí vai ser uma primeira demonstração aqui de uma sentença do tipo C somente C, né? De uma condição necessária suficiente, né? Então precisamos provar, né? Provar que limite de f de x tendendo a A, né, é igual a L,
C e somente C, né? Limite de f de x, x tendendo a por valores positivos é igual a L, e também, né? Tá? Então as duas coisas, né, tem que valer. X tendendo a é igual a L, ok? E aí, né, ó, para provar uma coisa C e somente C, né? Então você tem que, então, né, para demonstrar que isso aqui é verdade, ó, que A C e somente C, B, né, tá? Então, um parênteses aqui, ó. Então você tem que provar, né? Então, provar, né? A C e somente C, né? É o mesmo, né? Tá? Então você tem que provar duas coisas. Provar que A implica B e que B implica A. Ok? Então é um pouco mais trabalhoso, né? Provar isso. Né? Então a gente tem que provar, né? Então a ida, né? Tá? Então vamos provar primeiro, né? Provar que limite de f de x igual a L, x tendendo a A, implica, né? Que limite de f de x, x tendendo a A por valores positivos, é igual a L, que é igual ao limite de x tendendo a A por valores negativos. Ok? Então, assim, né, para as duas demonstrações, na verdade, né, vamos reescrever aqui, ó, o que é o limite, né? Vamos lembrar o que é a definição. X tendendo a por valores positivos, né? É a mesma coisa, né? Tá? Então vai ser o que a gente quer provar, né? E depois vai ser a hipótese, né? Mesma coisa que para todo epsilon maior que zero, existe um delta, né? Maior que zero, tá ok, né? Aí lembra que era só, né, os valores, né, à direita, né? Então como é que se expressava isso aqui, ó? X menor que A mais delta e X maior que A, né? Tá? Então tá no intervalo, né, A infinito, né? Tá? Implica, então a gente está aproximando, né? Por diminuir esse delta, né? Está aproximando pela direita, né? Implica que o módulo de f de x menos L é menor que epsilon, né? Tá? E o limite de f de x é igual a L, né? Tá? Pela esquerda é a mesma coisa que dizer, né? Que para todo epsilon maior que zero existe um delta. Eu vou colocar esse delta linha aqui, né? Tá? Não precisa ser o mesmo delta ali, né? A gente não precisa estar aproximando da mesma forma. Tal que x menor que A, né? X maior que A menos esse delta ali. Tá? Isso implica o quê? Que é o modo de f de x menor que A. Então era simplesmente a definição isso aqui. Né? Tá? Limites laterais. Então isso é o que a gente quer provar, né? Tá? Então isso não é a hipótese, né? A conclusão que a gente quer provar. Né? Tá? A hipótese, né? Da primeira parte aqui é o quê, né? Então, então isso é a hipótese, né? Tá? Então é que então a hipótese é que para todo epsilon maior que zero existe um delta maior que zero, tal que aqui, né? Modo de x menos a menor que delta implica que modo de f de x menos L menor que epsilon, ok? Então essa é a hipótese aqui, né? Tá? Então, ó, bom,
modo de x menos a, né? Ser menor que um delta aí, tá? É a mesma coisa, né? Tá? É a mesma coisa que o x, né? Tá entre a menos delta e a mais delta aqui, tá? Então eu vou colocar, para não confundir com aqueles outros deltas, né? Ok? É isso aqui, né? Hum, aqui que eu fiz. É assim, né? Tá? Então, ó, se o x está entre a menos delta duas linhas, né? E a mais delta duas linhas, né? Então vamos escrever aqui, ó, só para ter uma intuição, né? A, né? A mais delta duas linhas, A menos delta duas linhas, né? Tá? Então ele, né? Ele tá nisso aqui, né? Você inclui o A, né? Tá nesse intervalo, né? Nessa união de intervalos abertos aqui, né? Tá? Então ele ou tá aqui, né? Tá? Ou ele tá aqui, né? Tá? Então isso implica o quê? Que o x, né? Tá? Ou tá aqui, ou, né? X tá aqui, tá? Assim, ok? E aí, né? Aí vamos, né? Vamos supor o seguinte, ó, tá? Então, se então vamos provar por contradição que o limite, né, tá, de x tendendo à esquerda, né, tá, a menos aqui da f de x não for L, né, tá, que a gente chega numa contradição com isso aí, ok? Então, ó, se o limite de f de x, então aí vai ter que ser L, né, tá? Então, ó, se o limite de f de x, né, for diferente de L para x tendendo a negativo, né, ou seja, né, isso aqui é a mesma coisa, né, que então, qual que é a negação do limite, né? Então, outra coisa para aprender, né? Tá? Então, significa, né, que existe, né? Então, não é para todo epsilon maior que zero, né? Então, existe um epsilon aí, ó, maior que zero, né? Tal que, né? Tal que. Para todo delta, né? Tá? Para todo delta maior que zero, né? Então, não importa o delta que eu vier, né? Tá? Que eu construí aí. Para todo delta maior que zero, é, x menos a, né? Opa, tem que escrever no formato aqui, né? Tá? Então, a menos delta, né? Menor que x, menor que a, né? Implica, né? Opa, deixa eu ver aqui. Isso implica, né, que a função mod de f de x menos L é maior, né? Tá? Que epsilon. Então vai ter um epsilon aqui, né, que vai furar, né? Tá? Ok? Então, assim, você está se aproximando, né?
vai implicar, na verdade, o oposto, né? Tá? Então isso seria negação, né? Ok? Isso seria, né, supor o contrário, né? Tá? Então, assim, né, não importa o jeito que você se aproxima de A, né, pela esquerda, a função, né, para aquele epsilon, né, vai tá fora, né, dos intervalos, né? Tá? Acho que aqui seria maior ou igual, né? Ok, né? Só que assim, né, ou seja, né, como isso aqui, né, é um caso especial ali, né? Então, ó, o x, mas, né, x está entre a e a menos delta aqui, né? Implica, né, que o x está entre, porque isso aqui é menor que a mais delta, né? Tá? Isso implica que né, o x está entre a mais delta e a menos delta, né? Ou seja, implica que o mod de x menos a, né, é menor que delta, tá? Ok? Só que assim, né, é, por hipótese, né, o módulo de x menos a menor que delta, tá? Implica, né, que o módulo de f de x menos L é menor que epsilon, né? Tá? Por hipótese lá do limite da função, né, CL, ok? Né? Uma contradição, né? Uma contradição com o que a gente acabou de chegar, né? Com o módulo de f de x menos L maior ou igual a epsilon, né? Tá? Para todo delta, né? Tá? Logo, né? Então, por contradição aí, ó, o limite de f de x, né? Quando x tende a pela esquerda, né? Tem que ser L, ok? E assim, né? O mesmo raciocínio ali, né? Então, né? Aí é só, né? Então, pelo mesmo raciocínio, limite, né? Tá? De x tendendo a valores positivos de f de x também é igual a L, ok? E aí o que a gente concluiu, né? Disso tudo aí, que, né? Se limite de f de x é igual a L para x tendendo a A, então, né, os limites laterais são iguais a esse L aí também, né? Tá? Que é o que a gente queria demonstrar, né? Tá? Na implicação. No sentido, né? Nesse sentido aí, né? Tá? Então, uma parte da demonstração está feita, né? Tá? Então, o que a gente precisa provar é que agora, né? Se o limite, né? Tá? Limite de f de x, x tendendo a positivo, igual a L, que é o limite de f de x, x tendendo a negativo, é igual, é igual a isso, né? Tá? É igual a L. Que isso implica, né? Que o limite da f de x é L, né? Com x tendendo a, ok? Então agora então agora o que virou hipótese, né? Tá? Agora isso aqui virou hipótese, né? Tá? Isso aqui agora, né? É hipótese e a gente quer provar isso aqui agora, né? Tá? Então a gente quer provar, né, que para todo epsilon maior que zero existe delta maior que zero, tal que x menos a menor que delta, né? E que fx menos l menor que epsilon, ok? Assumindo, né, tudo isso aqui, né, tá?
como verdade. Ok? Então, né, vamos refazer aqui, ó. Então vamos fazer isso aqui, ó, tá? Vamos fazer que isso implica aquilo ali. Deixa eu ver. Não, eu vou ter que usar os dois, né? Tá? Então, ó, por hipótese, a gente tem o quê, ó? Por hipótese, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero. Um delta linha aqui, ó, maior que zero, tá ok, né? Modo de x menos a. Não é isso, né? Só o que a gente quer provar, né? A menos delta linha, né? Menor que x menor que a implica que o modo de f de x menos L menor que epsilon. Ok? E também, né, o que é válido também, para todo epsilon maior que zero, existe um delta duas linhas, né, maior que zero, tal que, né, aí a outra desigualdade, o x está entre a e a mais delta, implica que o modo de f de x menos L é menor que epsilon. Ok? Então, ó, aí a velha ideia ali, ó, vamos chamar o delta aqui, ó, né? Que a gente vai usar de um mínimo, né? Entre esse delta, opa, aqui é delta duas linhas, né? Entre o delta linha e o delta duas linhas, ok? Porque que acontece, né? Se isso é verdade, ó, então, ó, como, né? Isso e isso, né? Tá? Então, ó, o x, né? Se o x, né, tá entre a mais delta e a menos delta, ou seja, x, modo de x menos a, né, menor que delta, né? Então o x, né, é, como isso aqui é o valor mínimo, né, tá? Então isso aqui é menor ou igual, né, a mais delta duas linhas, né? E é maior ou igual a mais delta, a menos delta linha, né? A menos delta linha, ok? Ou seja, né, se implica que o x está entre a menos delta linha, né? E, né, a mais delta duas linhas aqui, ok? E aí, né, essas coisas aqui, por hipótese, né, tá? Implicam o quê, né? Isso implica, né, que o modo de f de x, né, menos L é menor que epsilon, né, tá? Para todo epsilon maior que zero. Logo, né, tá? Logo, né, modo de x menos, né, então isso aqui é, né, esse modo de x menos a menor que delta, né? X menos a menor que delta, né? Tá implicando, né, que o modo de f de x menos L é menor que epsilon, né? Tá? Então, para todo epsilon maior que zero, né? Eu tenho um delta aqui, né? Tá? Maior que zero, que é o mínimo entre esse delta linha e delta duas linhas da hipótese, tá? Que garante isso aqui, né? E, né? E então, vou achar isso aqui. Então, né, o limite de f de x, né, quando x tende a A é igual a L, né? Tá? Né? Portanto, né? Tá? Limite. Né? O que a gente provou? Tudo isso aí.
x tendendo a menos é igual ao limite x tendendo a mais, que é igual a L, implica, né? Então a implicação inversa ali, né? De f de x igual a L, tá? Então a gente então, né, mostramos as duas coisas, né? Portanto, né, o limite de f de x tendendo a, né, implica e é implicado, né, pelo limite, né, pelos limites laterais serem iguais, né, a L. Opa, ser igual a L, né, x tendendo a menos. Ok? Então isso implica isso, né, e isso implica isso, né, tá? Então são equivalentes essas duas coisas, né? E aí o teorema tá provado, né, tá? Dos limites laterais. Ok? Daqui para frente a gente pode usar. Então, né? Tá aprovado, podemos usar. Né? Tá? Mais uma ferramenta aí para gente. Então, ó, essa função ó, y igual a módulo de x sobre x, como é que ela é, né? Ela não está definida em x igual a zero, né? E aí, né, para valores positivos de x, né, o módulo de x é igual a x. Então, ela é 1, né? Tá? Então, para x maior que zero, ela é constante, né? 1, né? Tá? E para x menor que zero, né? Aí o módulo de x é igual a menos x, né? Então ela tem valor constante menos um, né? E não está definido no zero. Então, né, o limite, né, de x tendendo a zero pela direita, né? Lembra que a gente já viu, né, na aula passada que o limite de uma função aqui é uma função constante, né, tá? Para valores positivos. Então é a própria constante, né, tá? Tendendo a zero aqui é a própria constante, então é 1, né, tá? Só que o limite, né, tendendo pela esquerda aqui, né, por valores negativos, né, tendendo a zero, né, por zero menos aqui, é menos um, né, tá? Porque é constante aqui, então, né, dá menos um, tá? Então, os limites laterais não coincidem, né, tá? Então, o limite não pode, né, não pode ser, né, entra em contradição com a unicidade do limite, então o limite não existe, né, tá? Então, é uma forma simples, né, tá? De mostrar aqui, né, tá? Que o limite aqui dessa expressão não existe, né? Se fosse pela definição, aí ia ter que negar, né, a definição do limite lá e, né, vocês viram como é meio complicado, ok? Então, ganhamos isso aí, né? E aí tem, né, nos livros tem diversos exemplos, tá? Talvez eu faça mais uma aula de exercício aí, né, com limites e continuidade, mas aí é só aplicar, né? Tá? Então, esse teorema. Ok? Aí agora, né, operações com limites, tá? Então, mais útil ainda, tá? Então, tem o teorema aqui vai dizer o seguinte, né? Ó, sejam f e g funções tais que o limite de f de x, né, quando x tende a seja L. E o limite da g de x quando x tende a seja M, né? Tá? Então, existem os limites e, né, aí os limites dessas funções quando estão tendendo para o mesmo ponto, ok? Então, né, nós temos os seguintes resultados, ó. O limite da soma, né, ou diferença aqui, né, mas pensa na soma, ó, o limite da soma de f de x mais g de x é a soma dos limites, né, tá? Então é L mais M aqui, né, tá? Então é o limite de f de x, né, mais o limite da g de x, ok? E, né, uma coisa que vai ser consequência disso aí é que, né, menos também, né, então o limite da subtração, né, de funções é a subtração dos limites, né, tá? Dessas funções. Aí, né, aqui também, ó, o limite, né, do produto de funções é o produto dos limites, ok? E o limite do quociente, né, de funções vai ser o quociente dos limites, né, se esse limite aqui não for diferente de zero, ok? Da função no denominador aqui, ok?
E aí a gente vai ver, né, que vai ter uma fórmula simples aqui para uma função polinomial, né? Isso aí a gente vai, né, reunir várias informações, né, e aplicar isso aqui, né, recursivamente, é, sucessivamente, né? Tá? É, e aí dá para provar por indução que isso aqui é verdade. Ok? Então, por um polinômio, né, o limite de x tendendo a A é só você avaliar, né, o valor dessa função polinomial no ponto A, né, que é simples, né, tá? Então é só substituir no fundo, né, tá? Ahn, ok, então vamos provar ali. Alguns não vou provar tudo, né, mas então ó, vamos provar ó, que se limite, então a primeira coisa, limite de f de x igual a n, g de x igual a m, x tendendo a A, né? Então, a primeira coisa, ó, então, limite de f de x mais g de x, tá? X tendendo a A, tá? É igual a L mais M, né? Tá? Então, o limite da soma são dos limites, né? Tá? Isso aqui é a mesma coisa que limite, né? De f de x, x tendendo a A, mais o limite, né? G de x, x tende a A. Ok? Então, talvez funções bem complicadas aí, né? Tá? Mas que você quer avaliar o limite da soma delas, mas se você conhecer, né, os limites individuais, aí, né, é só somar os limites. Né? Ok? Então, está implícito aí que esses limites existem, né? Ok? Tanto da f quanto da g. Né? Então é o seguinte, né? Hum, a hipótese aqui são essas duas coisas, né? Tá? Então, o que a gente está assumindo como verdade, ó, hipótese, né, é que, né, para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, né? Tal que, né? Vou colocar um delta linha aqui, ó. Tal que mod x menos a menor que delta linha implica mod f de x menos l menor que epsilon, ok? E, né? E também, para todo epsilon maior que zero, existe um delta duas linhas aqui, maior que zero, tal que mod x menos a menor que delta duas linhas implica mod f de x menos l menor que epsilon. Então isso vale para todo epsilon maior que zero, né? Essas duas coisas aí. Tá? Vão existir delta e delta linha, né? Que forçam, né? O mod de f de x menos l ser menor que epsilon. Ok? Então o que vai, né? O que vai acontecer aqui com, né? É... Deixa eu ver se eu tenho que fazer. Então vamos primeiro avaliar aqui, né? Vamos começar a demonstração. Ó, o que a gente quer, né? Que ó, f de x mais g de x, né? Menos L mais M, né? Tá? Seja menor que epsilon, né? Tá? Caso x esteja, né? Então a gente tem que achar um delta aí, né? Tá? Peraí. Isso, né? Tá? Então isso que é, né? Tá? Provar isso aqui, né? Tá? Então tem que ser menor que epsilon para um delta aí conveniente, né? Tá? Isso aqui, ó, usando a desigualdade triangular, né? Então eu já tinha invocado ela? Acho que não, né?
Ah, tinha sim, né? Tá? Isso, né? Tá? Então a gente já tinha invocado, mas vamos invocar de novo, né? Então vamos só reorganizar isso aqui, ó. Isso aqui é modo de f de x menos L, né? Mais f, ou g de x menos m, né? Tá? Então isso aqui é um A, né? Tá? Isso um B, né? Então, né, pela desigualdade triangular, desigualdade triangular, né, vai implicar o quê, né? Isso aqui é menor ou igual ao módulo de f de x menos L mais módulo de g de x menos m. Okay? Então, né, seja delta, né? Vamos ver o que a gente pode pegar aqui. Delta, o mínimo, né? Tá? Entre delta linha sobre 2, tá? E delta duas linhas sobre 2. Tá? Então, né? Então, modo de x menos a menor que delta, tá? Vai implicar o quê, né? Vai implicar primeiro, né? Vai implicar que modo de x menos a é menor, né? Que delta linha sobre 2, né? E modo de x menos a menor que delta duas linhas sobre 2, né? Porque é o valor mínimo, né? Tá? Então, vai ser menor que o valor mínimo aí, né? O mínimo entre o delta e o delta duas linhas, né? E aí, né, o que por hipótese, né, essas duas desigualdades implicavam? Então, né, o que acontece? Módulo de f de x menos L mais módulo de g de x menos m, né, vai ser o que, né? Vai ser menor, né, que epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2. Né? Ou seja, né, se isso aqui, né, é menor ou igual que isso aqui, então o módulo de f de x mais g de x menos, né, então, né, menos L mais M vai ser menor que epsilon, né, para todo epsilon maior que zero, né, tá? Se eu escolher esse, né, se, né, então se módulo de x menos a menor que delta, ok? Né, isso é a definição, né? Portanto, né, o limite de f de x mais g de x, né, x tendendo a vai ser igual a L mais M, né, tá? Porque é isso aqui, né, tá? Como queremos demonstrar, ok? E aí, para o valor negativo, né, limite, né, para a diferença, né, fx menos g de x, tá? É só, né, nomear, né? Então isso aqui é a mesma coisa que limite, né, de f de x mais menos g de x, né? Tá? X tendendo a... Então isso aqui, né, se é o limite da f de x é L, da menos g de x é menos m, né? E o da g de x é m, né? Então o da menos g de x vai ser menos m, ok?
Tá, tem talvez uma passagem intermediária aí, né? Que é o limite de uma constante vezes uma função, né? Você pode tirar a constante fora, né? Tá? Mas não é nada complicado assim, né? Tá? Então isso aqui é L menos M. Ok? Ok. Então tentem provar isso aqui, ó, pessoal. É bem simplesinho isso aqui, tá? Então, ó, limite de C constante, né? Tá? Vezes uma f de x tendendo a é C vezes o limite da f de x. Aqui. Então você pode tirar, né, essa constante aí do limite. Tentem provar e se tiver com muita dificuldade eu faço aqui para vocês, tá? Mas é bem simplesinho. Aí o que eu estou dizendo é o seguinte, né? O limite dessa menos g de x, né, vai ser menos 1, né? Então vai ser menos, né? Menos m aqui, né? Tá? Então aí para a diferença acaba valendo aquilo ali. Ok? Então provamos, né, que a soma o limite da soma de duas funções é a soma dos limites, né, dessas duas funções. Ok? Aí agora provar, né? Provar que limite de f de x vezes g de x tendendo a, né? Tá, então por hipótese a gente está no limite, né, da limite f de x tendendo a é igual a L, e o limite da g de x tendendo a é igual a M, né? Então provar isso aqui, né? É o limite de f de x, né? Vezes o limite de g de x tendendo a... Ou seja, né? Isso aqui é igual a L vezes E. Okay? Bom, o Stewart e o Apostal eles provam, né? Eles fazem umas coisas assim, né? Talvez tenha uma sutileza aí que eu não tô vendo, mas eu vou demonstrar aqui, eu acho que não tá errado, né? Tá? O jeito que eu tô fazendo, tá? Então, ó, isso aqui, né, é o que a gente quer provar, né? Que fx, né, menos lm, né, o módulo daquilo, menor que epsilon, né, para um dado delta, né? Tá? Para um dado delta, né, que limita o x menos a, né? Mas, por hipótese, a gente tem o quê, né? Então, as hipóteses são essas aqui, né? Tá? Então, para todo... Então, hipóteses, né? A hipótese como para todo epsilon maior que zero, existe delta linha maior que zero, tá ok, né? Mod x menos a menor que delta linha implica mod f de x menos L menor que epsilon, né? Tá? Então, E, né? Para todo epsilon maior que zero, existe delta duas linhas maior que zero, tá ok. Mod x menos a menor que delta duas linhas, que mod g de x menos m é menor que epsilon. Então vale essas duas coisas, né? Tá? Aí, né, antes de ir para a demonstração, ó, o módulo de f de x vezes g de x, né, tá? Menos, né, então o que a gente quer fazer menor que epsilon, menos L vezes M é o que, né? Tá? Então que a gente pode... que a gente tem que, né, dar um jeito de enfiar isso aqui lá, né? Tá? Essas coisas, né? E aí talvez pegar o mínimo, né? Tá entre delta linha e delta duas linhas, né? Tá? Mas isso aqui é o que, né? Então eu posso somar e subtrair, né? Então eu somo zero, né? Então eu somo e subtrai alguma coisa, né? X. Agora deixa eu só lembrar o que é aqui. Menos f de x vezes m mais f de x vezes m menos L vezes M. Ok? Então isso é a mesma coisa, tá?
E aí eu vou deixar em evidência aqui, ó, f de x, né, vezes g de x menos m, tá? Mais f de x vezes... Não, mais f de x menos l vezes m aqui. Ok? Tá, e desigualdade triangular novamente. Então, aplicando a desigualdade triangular. Então vejam como é útil, né? Tá? Desigualdade triangular aqui. Então isso aqui é menor que mod de f de x vezes g de x menos m, né? Mais m vezes f de x menos l. Tá? Tá entre parênteses, né? Tá? Isso aqui, né, esse, módulo produto ali, né, o produz módulos, né? Tá? Então isso aqui é módulo de f de x, né? Vezes g de x menos m, tá? Então uma parte a gente já tem, ó. E a outra parte também vai ter, né? Tá? Mais mod de m vezes f de x menos l. Okay? Então só desenvolvendo, né? Ver o que é isso aqui, ó. Então, ó, isso aqui, ó, é menor, né? Menor que epsilon ali para um delta conveniente, né? Tá? Isso aqui também, né? Tá? Então a gente vai fazer algum epsilon sobre alguma coisa, né? Algum epsilon, um delta, quer dizer, né? Especial ali para abarcar essas coisas, né? Tá? Isso aqui é um valor fixo, né? Tá? É é um módulo de um número aí fixo, tá? Não é uma função, isso aqui é né? Uma constante. Então é mod de m só, isso aí, né? Tá? Então o que dá para fazer aqui, ó, é repetir, né, a ideia aqui, ó, porque a gente precisa limitar essa mod f de x aí, né, tá? Só que o que a gente sabe é que isso aqui, né, tá? Se escolher os deltas convenientemente, né, vai ser menor que epsilon, né, tá? Essa parte aqui, né? Tá? Então vou novamente, né, somar e subtrair alguma coisa aqui, ó. Então mod de f de x menos l mais l, né, tá? Vezes mod g de x menos m, tá? Mais módulo de m, módulo de f de x menos l. Ok? Isso aqui, ó, novamente, né, é menor ou igual, né? Então, desigualdade triangular, novamente, apliquei, ó, é menor ou igual a módulo de f de x menos l, né, mais módulo de l vezes módulo g de x menos m, né, mais módulo de m módulo de f de x menos l. Ok? Então é análise isso aí mesmo, né, pessoal? Então, aqui é módulo de f de x, né? Vamos lá. Então isso aqui, ó, vai ter, né, módulo de f de x menos l, né? Vezes módulo de g de x menos m, tá? Mais módulo de l, módulo de g de x menos m, né? Mais módulo de m, módulo de f de x menos l. Okay? Então, ó, isso aqui, ó, é menor que um epsilon, né? Menor que um epsilon, né? Tá? É a ideia, né? Tá? Não estou falando que é ainda, né? Tá? Menor que um epsilon e é menor que epsilon. E esses valores aqui estão fixos, né? Tá? São modo de m e modo desses números aí, né? Tá? Modo de m, modo de l. Então isso aqui, ó, seria, né? Tá? Então isso aqui é menor, né, que epsilon vezes epsilon mais L vezes epsilon, né, tá? Mais M vezes epsilon, né, tá? Para algum delta ali que eu escolher convenientemente, né, tá? Então, menor aqui, né? Tá? Então, menor aqui.
Então, se meus deltas, o meu delta, né, eu escolher, né, porque fazendo toda a conta vai dar isso aí, né, tá? Então, se eu escolher, né, como alguma coisa que me dá isso aqui, né, tá? Essa soma toda aí, vai dar certo, né, tá? Então, seja delta igual a vamos ver, peraí. Seja delta igual a. Então agora, né, por hipótese aqui, né, o delta linha, né, e o delta duas linhas garante isso, né, tá? Então quando eu fizer toda a maracutaia lá, né, vai ter que. Então se o delta for igual, né, assim. Então se o delta for igual a delta linha, né, vezes o que, ó, vezes o. Acho que dividido por m, né, aqui, dividido por m, né, tá? Mas daí eles teriam que ser diferentes de zero, né? Mas. Bom, o que que essa expressão é menor aqui, né? Deixa eu só ver aqui. O que que eu fiz, né? Essa bagunça. Hum. Será que se for menor que os mínimos aqui? Vamos ver, né? Se dá certo. Seja o delta, né? Igual. Não, mas aí vai dar um valor maior que o epsilon. Ah, sim, né? Aí vai dar menor que. Não, peraí. Seja delta. Será que se eu tirar a raiz, ó? Então seja delta igual a raiz aqui, ó, né? Do mínimo entre delta linha e delta duas linhas. Vou ver se vai dar certo, tá? Ok? Então, ó, o modo de x menos a, né? Se é menor que delta, né? Ah, não, mas eu não posso tirar a raiz, né? Porque vai. Quando o número for. Seja o mínimo, então, né? Tá? Então, então implica, né? Tá? Que o modo de x menos a é menor que delta linha, né? Tá? Isso implica, né, que o modo de f de x menos L é menor que epsilon, né? Tá? E o modo de x menos a menor que delta também implica, né, que o modo de x menos a menor que delta duas linhas, né? Que implica por hipótese g de x menos L menor que epsilon, né? Para todo epsilon maior que zero, tá? Maior que zero. Então, né, das contas que a gente fez ali, ó,
Isso implica que o quê, né? O modo de f de x vezes g de x, né? Menos L vezes M é menor, né? Que toda essa maracutaia aqui, né? Que é epsilon. Epsilon em evidência, epsilon mais módulo de L, né? Mais módulo de M aqui, ok? Ok. Tá? Para todo epsilon maior que zero, né? Deixa eu ver aqui, pessoal. Bom, isso para mim já meio que, né, já daria certo, assim, né? Mas não tá aparecendo um epsilon aqui explícito, né? Porque como tem um epsilon aqui multiplicando, né, tá? Conforme ele fica menor, né, tá? Isso aqui vai forçar isso aqui tender a zero, né? Tá? Mas vamos ver se tem alguma expressão mais, né? Bom, eu vou continuar aqui, porque daí eu vou ter que achar, né, um delta aqui, né, tá? Mas assim, né? Deixa eu ver. O que que. Deixa eu ver se o delta fosse, né? Epsilon. Módulo epsilon módulo de L mais menos módulo de M aqui, né? Tá? Essa aqui ele aparece ali, né? Porque assim, né? Eu posso chamar um número, né? Tá? Porque isso aqui no fundo é para ser, né? Sempre menor que um número positivo, né? Tá? Então essas expressões têm que estar válidas, né? Tá? Então é válido, né? Tá? Esse epsilon, como eu chamo ele, não importa, né? Então isso implica que a modo de f de x menos L, né? É menor, né? Tá? Que epsilon, tá? Então na definição eu poderia usar isso aqui também, né? Tá? Epsilon mais modo de L mais M aqui, né? Tá? Dá na mesma, né? Tá? Porque esse número aqui, né? Quando ele tende a zero, né? Tá? Vai ficando muito pequeno, né? É aquela coisa, né? Tá? Então, que eu tinha feito antes, né? Que a diferença lá de L menos M, né? Tá? Menor que epsilon, né? Tá? Para todo epsilon, então implica que isso aqui, o L igual a M, né? Tá? Isso vai acontecer também aqui, né? Tá? Então, isso vai implicar, né? Que o limite, né? Tá? De f de x, né? Quando x tende a ou f de x vezes g de x, né? É igual a L vezes M. Ok?
Assim, né? Não apareceu o epsilon aí explicitamente, né? Mas dá pra. hum, Dá pra fazer. Ah, tá. Peraí, ó. Peraí. Então o que a gente pode fazer é colocar um epsilon 1, ó. Epsilon 1, epsilon 2 aqui. Então isso aqui é epsilon 1, epsilon 2, né? Então vai ficar epsilon 1, epsilon 2, epsilon 1, epsilon 2, né? Tá? Porque, né? Aí a gente vê, né? Tá? Então isso aqui é epsilon. Tem que parar e pensar aqui, tá, pessoal? Mas assim, o epsilon que você escolhe aqui também, né? O jeito que você, é, né, meio que etiqueta ele não importa muito, tá? Mas qualquer coisa eu faço uma outra aula aí, isso aí, tá? Então, né, provado aqui mais ou menos, tá, pessoal? Depois a gente tenta fazer aparecer o epsilon mesmo aqui, né? Tá? Mas assim, para mim, né, isso aqui já dá, né? Tá? Porque, né, isso aqui está aproximando, né? Tá? Então, na notação, né, x tendendo a A, né, implica que f de x, né, f de x tende a LM, aí já, para mim é claro isso aqui, né? Tá? Mas não está claro assim, né, do jeito padrão, né, de fazer, ok? E aí, né, o limite aqui, né, de f de x sobre g de x, né, tá? X tende a A, né, é igual a L sobre M, né, se M é diferente de zero, né, claro, porque aí não está definido, né, divisão por zero. Aí eu acho, assim, eu vejo como também, né, uma consequência, né, tá, é um caso especial desse, porque daí, né, isso aqui é a mesma coisa que o limite, né, de x tendendo a f de x vezes 1 sobre g de x. Ok? Aí teria que provar, né, que o limite de se o limite de g de x, né, quando x tende a é igual a m, né, isso implica, né, que o limite e diferente de zero, né, tá? Isso implica que o limite de 1 sobre g de x, né, é igual a 1 sobre m, ok? Quando x tende a. Mas eu vejo isso como verdade porque é o seguinte, né? O, o limite, né, de g de x, né? Então o limite do produto a gente acabou de ver, né, que é o produto limite, né? Quando x tende a vezes o limite de 1 sobre g de x, né? Quando x tende a é o que, né? É m vezes, né? Vezes algum, sei lá, um alfa aqui, né? Tá? E aí, ó, limite de g de x, né? Isso aqui, né? É o que, né? Limite de g de x, né? Vezes 1 sobre g de x, né? Tá? O x tende a. Né? Isso é m vezes a. Vezes alfa aí, né? O alfa que eu quero descobrir. Então, o limite, né? De 1, né? Tá? E a gente viu que o limite constante é prova constante. Tem que ser igual a m vezes alfa, né?
E aí, né, isso aqui, o limite de 1 é 1, então 1 igual a m vezes alfa. Então esse alfa tem que ser 1 sobre m, né? Tá? Para m diferente de zero. Né? Então, né, então isso aqui vai ser limite, né, de f de x, peraí, isso aqui é limite, né, de x tendendo a de f de x vezes o limite, né, de 1 sobre g de x, né, tá? X tendendo a isso aqui é L sobre M, né, tá? Então, aí os livros, né, provam, né, que isso aqui é verdade, né, tá? Então, eles provam como verdade, mas se você provou, né, isso aqui, né, e provou esse negócio da constante, né, aí sai mais rápido, né, tá? Então, todos os livros eles fazem, né, essas passagens assim que eu considero que não são necessárias, tá? Mas, sei lá, né, tá? Dei uma olhada também, né, se ficar desconfiado, porque, né, a probabilidade maior de eu estar errado, né? Tá? Então, dá uma olhada, tá? Se não confiar, né? Tá? Mas agora, né? Então, todos essas propriedades estão válidas, né? Tá? Então, um corolário é o quê, tá? Ele é uma consequência, tá? Então, de um resultado, né? Um teorema, uma proposição, alguma coisa, né? Então, é, uma consequência, né, tá, desse teorema, esse é um teorema que é uma consequência disso, né, tá? Consequência direta. Então, seja P uma função polinomial, então o limite de x igual a qualquer função polinomial, né, vai ser o valor, né, da P, né, dessa função no ponto A, ok? Isso a gente vai fazer, né, meio que né, aplicando, né, várias vezes esses limites aí, né, tá? Então, agora a gente vai ver a utilidade, né? Tá, disso aí. Então, ó, a gente aprovou na aula passada o limite de uma constante, né? É uma constante, né? Tá? Para x tendendo a... Então, o limite de uma função constante é função constante. Aí eu acho que eu provei rápido, mas vamos provar de novo, ó. Limite de x tendendo a... Tá? É a, né? Tá? Então, é x no ponto A, né? Tá? Limite da função x é x no ponto A. Né? Tá? Então, para provar, vamos provar rapidinho, ó. Então, a gente tem que provar o quê, né? Então, ó, se mod x menos a é menor que delta, né? Não, então, ó, peraí, ó, seja, né? Então, seja um epsilon maior que zero, né? Tá? E seja, né? Tá? Delta igual a epsilon, ok? Então, se mod x menos a é menor que delta, que é epsilon, então mod x menos... Opa. Então, mod x menos a, ele vai ser menor que epsilon, né? Tá? Isso implica, né, que o mod x da função x, né, menos o valor a é menor, né, que epsilon, né, tá? Ou seja, né, tá? Então x menos a menor que delta implica x menos a menor que epsilon, né, tá? Então isso implica, né, que implica isso aqui, tá? Então para qualquer epsilon, né, seja um epsilon maior que zero qualquer aí, né, tá? Se você, né, usa o delta igual a epsilon, né, então vai implicar isso aqui. Limite de x, né, quando x tende a é igual a, ok? Então, né, qual que vai ser o limite, por exemplo, ó, de uma função assim, ó, 2x, tá? X tende a. Vai ser o produto, né, desses limites, né, tá? Então, limite... então, né, aquilo que eu falei, né, o limite... provei de tabela isso aí, né, ó. Limite de uma constante vezes x é o quê, né? É o limite, né,
limite da função constante, né, vezes o limite de x, né, x tendendo a A. Então, é constante vezes o limite de x, né, x tendendo a A. Ou aqui é uma função qualquer, né, tá? Função. Então, peraí, pessoal. Então, ó, limite de f de x de c vezes, né, é igual ao limite de c vezes f de x aqui, né? X tendendo a A. Aquele da subtração lá, né? Tá? Então, é uma consequência disso aí também. Né? Então, o limite de uma constante vezes uma função de x é c vezes o limite da função de x. Okay? Então, o limite de 2x, né, pode tanto tirar constante quanto fazer, o produto dos limites. Né? Tá? Então, agora a gente pode usar essas propriedades, né? São verdade agora. Né? Tá? Então, o limite de... Aí o limite de 2, né, quando x tende a A é 2. 2 vezes o limite de x, né, quando x tende a A, é A, né? Tá? Acabei de provar aqui, né? Tá? Então, o limite de 2x, né, quando x tende a A, é 2A, né? Tá? O que seria, sei lá, o limite de 4x menos 2, né? Quando x tende a quando x tende a 3, por exemplo, tá? Então, estou colocando A aí, mas vamos fazer com os valores, né? Tá? Então, isso aqui é o limite, né? De... Então, né, da subtração é o limite de 4x, né? Menos o limite de 2, né? Então, o x tende a isso aí, né? É o limite de, do 4, né? Vezes limite de x, quando x tende a A, né? Menos o limite de 2, né? Quando x tende a A. Okay? Aí o limite de uma constante é, então, 4. Aí o limite de x não é A aqui, né? 3, né? Tá? Então, A é igual a 3. Então, é 4, né? Aí, quando x igual a 3 é 3, menos 2, né? Tá? 12 menos 2, 10. Ok? Então, o limite de 4x menos 2, quando x tende a 3, é 10. Ok? Tá? Aí, o que seria o limite, por exemplo, né? Lembra que deu um trabalhão, né? Fazer, ó, limite de x ao quadrado quando x tende a 3, né? Tá? Aí, isso aqui é limite de x, né? Vezes limite de x, né? Tá? Quando x tende a 3. E aí, né? Então, isso aqui é 3 vezes 3, né? Que é 9. Ok? Que é a mesma coisa que o limite, né? Você substitui o valor aqui, né? Tá? Que é o, então vai ser o limite de x ao cubo, quando x tende a 2, por exemplo. Vai ser 8, né? Que vai ser o limite de x, né? Vezes o limite de x, né? Vezes o limite de x, né? Tá? X tende a 3. Isso aí vai ser 3 vezes 3 vezes 3, que é igual... Ou 2, né? X tende a 2. É 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo, que é 8. Ok? Então, ó, que a gente está vendo, o que é o limite, né, de x elevado a k, né? Quando x tende a um valor a aqui, né? Isso aqui né? Então é fácil ver, né? Então tentem provar aí por indução, ó. É o limite de x elevado a k, né? X tendendo a... Isso aí, né, dá a elevado a k. Okay? Ou seja, né? Tá? Limite de x elevado... É só substituir o a, né? Tá?
Que é, então, né, no fim das contas vai ser, então, por indução, ó, dá para provar uma função polinomial, né? Limite de a elevado a n. Esse pode ser até um polinômio infinito aí, né? Tá? Mas vamos fazer para a n, né? X elevado a n mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, mais, né? A 2, x ao quadrado, mais a 1x mais a 0, né? X elevado a... não a, né? Mas vamos colocar um ponto P aqui, tá? Isso aqui é o que, né? Tá? Então é fácil ver, né? Porque aí você vai, né, fazer os produtos aqui, né? Exponenciação e somar, né? Então isso aqui é a n, né? X elevado, ou P elevado a n, mais a n menos 1, P elevado a n menos 1, né? Mais, né? A 2P ao quadrado, mais a 1P, mais a 0. Ok? Aí se você tivesse nomeado, né? Tá? Então, essa função P de x, né? Tá? Pzão aqui, né? Tá? De x. Isso aqui é a pzão avaliado no ponto P, né? Tá? Então é isso que está escrito aqui, né? No corolário. Ok? Então assim, o corolário ainda tem que demonstrar ele, né? Porque tem que usar a indução aqui, né? Tá? Ou, né? Prova direta, mas por indução acho que fica mais bonitinho, né? Tá? Então uma função polinomial de x, né? O valor de x tendendo a da função polinomial é o valor da função em a, né? Então um exemplo aqui, ó, né? Qual que é o limite, né? De x ao cubo menos 2x mais 10, ok? Quando x tende a... Vou pegar um valor baixo aqui, ó, x tende a 1, né? Tá? Isso aqui vai ser, né? Avaliado em 1 ao cubo menos 2 vezes 1 mais 10, ok? Então, 1 menos 2 menos 1, então 9. Okay? E assim, né, eu não vou provar, né, porque vai ser uma propriedade de funções contínuas, mas vai valer também, né, tá? Limites de qualquer potência aqui, né? A gente está com potências inteiras aqui, né, para polinômios, né? Mas funções, né, tipo raiz n aqui, né, tá? De x, tá? Quando x tende ao ponto A, vai ser a raiz n de A, né, tá? Aí lembra, né, raiz de n, né, a mesma coisa que x 1 sobre n aqui, né, tá? E aí composição de funções vai ser um pouco mais, né? A gente tem que ver, vou deixar para o próximo aula. Deixa eu ver se tem alguma outra propriedade aqui. Analisar. Ah, sim, né? Tá. Esse é um grande teorema, ok? Então, né, provamos uma grande coisa aqui, né? Esse é bem útil, né? Então é só substituir, né? E outras funções isso vai valer também. Então isso aqui vai ser meio que a definição, né, de função contínua, né? Uma função genérica que não necessariamente polinomial, né? Se valer isso aqui, ela é contínua, né? Tá? E aí, né, o cálculo do limite é bem simples, ok? Aí a gente tem o teorema, né, o limite, né, o teorema do sanduíche que a gente fala em português, né? Em inglês é o teorema de squeezing, né? Tá? É espremer, né? A função, né? Então se a função aqui, né, tá ensanduichada entre... Então tem uma função g de x, né? Tá? Aí no gráfico aqui está representando isso, né? Que assim, né? Ela é sempre menor ou igual, né? Tá? Ou no intervalo. Aqui ela não é, né? Mas no intervalo aqui, né? Ela é, ela é menor ou igual. Então numa vizinhança, né? Ela é menor ou igual, né? Que a h de x, né? Tá? E maior ou igual a f de x, ok? Tá? Para todo ponto aqui, né? Numa certa vizinhança, né? Do ponto A, né? Então, se o limite, né? Tá?
se o limite dessa que está por cima, né, e a que está por baixo, né, quando x tende a é L, tá? Isso vai forçar, né, a função g aqui que está exprimida entre elas até o limite L também, ok? Então, ó, esse exemplo aqui, ó, que é bem complicado, né, ó, né, para mostrar que o limite de x sendo de 1 sobre x é igual a zero, né, tá? E ó que, né, é um produto aqui, né, das duas funções. A gente viu na aula passada que o limite de seno de 1 sobre x não existe, ok? Mas assim, o limite das x vezes seno de 1 sobre x vai existir por causa desse teorema do sanduíche, né? Ok? Então vamos tentar fazer aqui, ó. Acho que não vai dar tempo de eu provar ele. Bom, vou provar, né? Aí fica ali como, né? Pra vocês lerem. Talvez hoje a aula seja mais longa, né? Teve aulas que foram menos longas, né? Então vamos fazer uma aula. Opa. Então, o teorema diz o seguinte, né? Tá? Se f de x, né? Menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x, e, né? E se, né? O limite da f de x é igual ao limite h de x, né? X tendendo a igual a L, isso implica que o limite da g de x quando x tende a é igual a L, ok? É facinho isso aqui, ó. Então, ó, o que a hipótese é isso aqui, né? Tá? A gente quer chegar nessa conclusão, tá? Então, a hipótese é o seguinte, né? Para todo epsilon maior que zero, né? Existe um delta linha aqui, maior que zero, tal que mod f de x menos L menor que epsilon, né? Sempre que... bom, não vamos mudar muito aqui, né? Senão vamos confundir. Então, ó, mod x menos a menor que delta linha implica que o mod f de x menos L é menor que epsilon, ok? E, né, tá? Para todo epsilon maior que zero, existe um delta duas linhas maior que zero, então aqui x menos a menor que delta duas linhas implica que o h de x, né, menos L menor que epsilon, tá? Então essa é a hipótese, né, da gente. Então o que acontece, ó, vamos pegar o delta, né? Novamente aqui, ó, mínimo, né? Entre o delta linha e o delta duas linhas, ok? Vai ser isso mesmo. Isso, né? Tá? É, então, né? Vai implicar, né? Que isso é válido, isso aqui é válido, né? Tá? Aí vamos, né? Então, o que acontece, né? Então, né? Mod x menos a ser menor que delta, né? Tá? Implica essas duas coisas aí, né? Vai implicar, né? Que o mod f de x menos L é menor que epsilon. E, né? Mod h de x menos L é menor que epsilon também, tá? Tá? E o que essas desigualdades são, né? Isso é a mesma coisa, né? Que L menos epsilon, né? F de x menor que L mais epsilon, tá? E, né? L menos epsilon é menor que h de x, né? Que é menor que L mais epsilon. Ok? Então a mesma coisa, né? Caso o mod x menos a seja menor que esse deltazinho, né? Tá? Aí como a g de x, né? É menor que a f de x,
né? Então é menor que L mais epsilon, né? E como é maior, né? Ou igual aqui, que h de x, é maior que L menos epsilon, ok? Ou seja, né? Isso implica que a L menos epsilon menor que g de x, né? Menor que L mais epsilon, né? E isso é a mesma coisa, né? Tá? Que g de x menos L menor que epsilon, né? Para todo epsilon maior que zero, caso, né, o x menos a seja menor que delta, né? Ou seja, portanto, né, o limite da g de x, quando x tende a vai ser L, né? Caso ela esteja ensanduichada ali entre a F e a H, né? Tá? E o limite delas for, né, L também, quando x tende a, tá? Então provamos, né, esse teorema de sanduíche, pode usar agora, né? Então o exemplo aqui, ó, o limite de x tendendo a zero, né? Da x vezes seno de 1 sobre x, né? É igual a zero. Então mostrar isso aqui, né? Provar. Então, esse teorema de sanduíche, como é que a gente vai usar ele, né? O lance aqui, ó, que essa função seno de 1 sobre x, né? Seno de qualquer coisa está sempre entre menos 1, né? Entre 1 e menos 1, tá? Mas lembra que o limite disso aqui não existe, né? Tá? Não implica que o limite desse produto aí não vai existir, né? Então, ó, essa x, né? Se você multiplicar por x, né, dos dois lados aí, ó, x seno de 1 sobre x, né? Tá? Essa desigualdade vai ser válida, ok? E aí, ou seja, né, essa função está ensanduichada entre essa e essa, né? Tá? E aí, ó, como limite de x tendendo a zero, é igual ao limite de menos x, né? Quando x tende a zero, que é igual a zero, né? Isso implica que o limite de x seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, é igual a zero, ok? Então, e tem um formato bem legal, assim, né? Essas funções aí. Então, ó, x seno de 1 sobre x, ó, de longe é essa coisinha, né? Tá? Mas fazendo um zoom, ó, tá? Então, ela está limitada entre a função menos x, ó, tá? Tá ensanduichado aqui, ó, entre x e mais x, né? Para todo x, né? Tá? Como essas duas funções, né, tendem a zero, ó, mesmo essa coisa complicadíssima aqui, né? Tá? Ela vai, né, tender a zero. Isso vai ser verdade também, ó. Vocês podem verificar para x ao quadrado. X ao quadrado seno de 1 sobre x. Tá? Aqui não fica muito evidente, né, para o x ao quadrado, porque ela, né, para a escala aqui do gráfico não fica tão bom, né? Mas vai valer também para, né, sei lá, 5, né? E então, ó, vejam que a função 5x ao quadrado está aqui, ó, né? Aqui essa parábola, né? 5x ao quadrado e menos 5x ao quadrado está aqui, né? Tá? E a função, né, tá doidona lá, né? Sendo de 1 sobre x entre as duas. Só que tendendo a zero, como ela está ensanduichada, né? Tá? Ela vai, né? Tá? Vai tender a zero, né? Tá? Para essa função é qualquer, né? Qualquer expoente você colocar ali, né? Tá? São bem legal do teorema do sanduíche, ok? Eu vou terminar aqui. Mas agora tentem, né, fazer os exercícios de calcular limite, né, aplicando essas propriedades, ok? Então, depois vocês entregarem a atividade, eu vou passar outra atividade. E aí, agora, calcular limite é bem, né,
bem tranquilo, né? Tá? De fazer. Assim, para a maioria das funções que a gente vai ver, ok? Ah, também, né, para funções ali racionais, né, também vai, então uma função, calcular o limite também, ó, f de x sobre frações aqui, né, então só aplicar o coisa, né, então se for um, sei lá, x ao quadrado mais 4x menos 1, né, sobre x ao quadrado menos 1 aqui, né, tá? Então em mais ou menos 1 não está definido, né? Mas assim, aí vai ser, né, nos intervalos corretos, vai ser só se substituir o valor aqui, né? Para quando x tende a zero, por exemplo, né? Então, o limite x tendendo a zero aqui, né? Então, vai ser menos um sobre menos um, né? Tá? Vai ser um, por exemplo. Tá? É uma função racional. Né? E as funções trigonométricas, né? Também vai, né? Então, o limite de aí vai vir da continuidade dela. Okay? Então vem com mais calma depois. Okay? Então, mas assim, o limite de seno de x, por exemplo, quando x tende a zero, vai ser seno de zero, né? Tá? Que é igual a zero. Né? De π sobre 2 vai ser 1, né? Tá? Então vai ser assim, né? Tá? A única coisa das funções trigonométricas, né? É que aqueles limites infinitos, né? Tá? Então, o seno de x não vai existir, né? Tá? Então, não existe aqui. Então, esse é o símbolo aqui de não existe, ok? Tá? Porque, né, ela fica oscilando, né? Tá? Então, né? Ela não tende a um valor só, assim, né? Então, vai violar lá a unicidade do limite, né? Assim, intuitivamente. Okay? Então, é isso, pessoal. Eu vou parar aqui. E aí as próximas aulas vão ser mais tranquilas, assim, ok? Sempre vai ter algum teorema, né? Talvez seja mais demorado, mas assim, nada muito enrolado, ok? Então, até a próxima aula e estudem bem aí, ok? Valeu, pessoal.